Há 55 anos, Myron Fagan já expunha os planos dos Illuminati para um governo mundial. Entre 1967 e 1968, o roteirista, produtor e diretor de teatro e cinema norte-americano Myron Kureval Fagan gravou 3 LPs intitulados The Illuminati and the Council on Foreign Relations, os Illuminati e o Conselho de Relações Exteriores, nos quais apontava a ONU como o ponto crucial da grande conspiração para a implantação de um governo mundial ditatorial, que seria antecedida necessariamente pela destruição da soberania dos Estados Unidos e de todos os governos e religiões existentes. Ardoroso anticomunista, no final dos anos 40, antes mesmo de passar a colaborar ativamente com o Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas do Senado, criado em 1952, Fagan lançou uma cruzada solitária, antecipando-se ao senador Joseph McCarthy contra o que ele chamava ser uma conspiração vermelha em Hollywood. Em seus boletins Hollywood Reds Are on the Run, publicava listas com nomes de atores e outros profissionais do ramo que ele julgava estarem a serviço da subversão comunista. O completo desconhecimento do público a respeito se deveria ao controle absoluto de toda a mídia, especialmente da televisão, do rádio, da imprensa e da indústria hollywoodiana pelos Illuminati. Fagan retomava em pleno século XX a linha conspiratória do abade jesuíta Augustin Barruel, que em 1797 publicou o seu Memórias Ilustrativas da História do Jacobinismo. Retomava também a linha do maçom e físico escocês John Robinson, professor de filosofia e história natural na Provas de uma Conspiração contra Todas as Religiões e Governos da Europa, exercidas nas reuniões secretas dos maçons, Illuminati e sociedades de leitura, ao acusar Adam Weishaupt, fundador da Ordem dos Perfeitos, mais conhecida como Illuminati, de ter ordenado que os Illuminati, financiados pelos Rothschilds, incógnitos sob vários nomes e disfarces, fomentassem as guerras coloniais a fim de enfraquecer o Império Britânico e fazer irromper a Revolução Francesa, ao mesmo tempo em que se infiltrassem nas lojas da maçonaria azul e formassem suas próprias sociedades secretas dentro de todas as sociedades secretas. Seguem as principais partes de Os Illuminati e o Conselho de Relações Exteriores. Você pode conferir e baixar o texto completo, bem como várias obras de Fagan, no meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a este e a centenas de conteúdos exclusivos. Os Illuminati e o Conselho das Relações Exteriores, CFR. Transcrição de uma apresentação feita por Myron Fagan em 1967. Como e por que as Nações Unidas são o ponto crucial da grande conspiração para destruir a soberania dos Estados Unidos e escravizar o povo americano dentro de uma ditadura global da ONU, é um mistério totalmente desconhecido para a vasta maioria da população. A razão para essa falta de conscientização a respeito do terrível perigo para nosso país e para todo o mundo livre é simples. Os cérebros que estão por trás dessa grande conspiração têm o controle absoluto de toda a nossa mídia de comunicação de massa, especialmente da televisão, do rádio, da imprensa e da indústria do cinema em Hollywood. Todos sabemos que nosso Departamento de Estado, o Pentágono e a Casa Branca proclamaram enfaticamente que têm o direito e o poder de administrar as notícias e nos dizer não a verdade, mas aquilo em que querem que acreditemos. Eles tomaram esse poder por ordens de seus mestres da grande conspiração, e o objetivo é fazer uma lavagem cerebral nas pessoas para que aceitem a falsa isca da paz, para transformar os Estados Unidos em uma unidade escravizada no governo mundial das Nações Unidas. Primeiro de tudo, tenha em mente que a assim chamada ação política da ONU na Coreia, em que os Estados Unidos lutaram e em que 150 mil de nossos filhos morreram ou ficaram mutilados,
foi parte do plano. Exatamente como a guerra não declarada pelo Congresso no Vietnã, em que nossos filhos estão morrendo, é parte do plano. Exatamente como o plano contra a Rodésia e a África do Sul, em que nossos filhos estarão morrendo, é parte do plano da ONU. Entretanto, a coisa vitalmente importante para todos os americanos saber, todas vocês, mães dos rapazes que morreram na Coreia e que agora estão morrendo no Vietnã, é que nossos assim chamados líderes em Washington, que elegemos para proteger nosso país e nossa Constituição, são os traidores e que por trás deles está um grupo comparativamente pequeno de homens cujo único objetivo é escravizar toda a humanidade em seu plano satânico de criar um governo global. Esse plano satânico foi lançado nos anos 1760, quando veio à existência com o nome Illuminati. Esses Illuminati foram organizados por certo Adam Weishaupt, um judeu que se converteu ao catolicismo e tornou-se um sacerdote católico, e depois, instigado pela recém-organizada Casa de Rothschild, tornou-se um desertor e organizou os Illuminati. Naturalmente, os Rothschilds financiaram a operação e todas as guerras desde então, começando com a Revolução Francesa, foram promovidas pelos Illuminati, operando sob vários nomes e disfarces. Digo sob vários nomes e disfarces porque após os Illuminati serem expostos e se tornarem notórios, Weishaupt e seus co-conspiradores começaram a operar sob vários outros nomes. Nos Estados Unidos, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, eles organizaram aquilo que chamaram de Conselho das Relações Exteriores, comumente referido como CFR, Council on Foreign Relations, e esse CFR é, na verdade, os Illuminati nos Estados Unidos. A hierarquia, os cérebros que estão no controle do CFR, em grande parte, descendem dos conspiradores originais, mas para esconder esse fato, a maioria deles mudou seus nomes de família originais por nomes que soam como americanos. Existe um esquema similar dos Illuminati na Inglaterra, que opera sob o nome de Royal Institute of International Affairs. Existem organizações secretas similares dos Illuminati na França, na Alemanha e em outros países, operando com diferentes nomes, e todas essas organizações, incluindo o CFR, continuamente fundam numerosas subsidiárias ou organizações de fachada, que são infiltradas em todas as fases dos negócios dos vários países. Mas, durante todo o tempo, as operações dessas organizações foram e são planejadas e controladas pelos banqueiros internacionalistas, e eles, por sua vez, são controlados pelos Rothschilds. Um ramo da família Rothschild financiou Napoleão Bonaparte. Outro ramo financiou a Grã-Bretanha, a Alemanha e outros países durante as guerras napoleônicas. Imediatamente após as guerras napoleônicas, os Illuminati assumiram que todas as nações estavam tão destituídas e tão cansadas das guerras que estariam contentes com qualquer solução, de modo que as marionetes dos Rothschild organizaram aquilo que chamaram de Congresso de Viena, e naquele encontro tentaram criar a Primeira Liga das Nações, sua primeira tentativa de um governo mundial, na teoria que todas as cabeças coroadas dos governos europeus estavam tão profundamente endividadas com eles que, querendo ou não, serviriam como suas marionetes. Mas o czar da Rússia sentiu o fedor do plano e o torpedeou completamente. Enfurecido, Nathan Rothschild, que era então o cabeça da dinastia, jurou que algum dia ele ou seus descendentes destruiriam o czar e toda a sua família, e seus descendentes cumpriram essa exata ameaça em 1917. Neste ponto, tenha em mente que os Illuminati não foram organizados para operar no curto prazo. Normalmente, um conspirador de qualquer tipo entra em uma conspiração com a expectativa de alcançar seu objetivo durante sua própria vida. Mas esse não era o caso com os Illuminati. É verdade que eles esperavam atingir seu objetivo durante sua vida, mas, parafraseando, o programa precisa continuar. Os Illuminati operam com um prazo muito longo em vista. Se isso tomará dezenas de anos, ou até mesmo séculos,
eles dedicaram seus descendentes para manter a panela fervendo até que a conspiração seja alcançada. Adam Weishaupt era um jesuíta e professor de lei canônica na Universidade Ingolstadt, quando renegou o cristianismo e aderiu à conspiração luciferiana. Weishaupt completou sua tarefa em 1º de maio de 1776. Agora você sabe por que 1º de maio é o grande dia em todos os países comunistas até hoje. Esse foi o dia em que Weishaupt completou seu plano e organizou oficialmente os Illuminati para colocar o plano em execução. Esse plano requeria a destruição de todos os governos e das religiões existentes. Esse objetivo seria alcançado dividindo as massas, a quem Weishaupt chamava de Goim, ou gado humano, em campos opostos em números cada vez maiores de questões políticas, sociais, econômicas e outras, as mesmas condições que temos em nosso país atualmente. Os lados opostos eram então armados e incidentes eram provocados para fazê-los lutar e se enfraquecer, destruindo assim gradualmente os governos nacionais e as instituições religiosas. Repito, são as mesmas condições que vemos no mundo hoje. Os principais aspectos do plano de operação de Weishaupt requeria de seus Illuminati para fazer as seguintes coisas para ajudá-los a atingir seus propósitos. 1. Usar suborno monetário e sexual para obter o controle de homens que ocupavam posições de destaque nos vários níveis de todos os governos e em outros campos de ação. Uma vez que pessoas influentes caíssem nas mentiras, enganos e tentações dos Illuminati, eram então mantidas escravizadas pela aplicação de formas políticas de chantagem, ameaças de ruína financeira, exposição ao público e ameaças físicas, e até morte para eles e para os membros de suas famílias. 2. Os Illuminati e todas as faculdades e universidades deveriam identificar os alunos que possuíssem excepcionais capacidades mentais, que pertencessem às famílias de boa estirpe, com inclinações internacionalistas, e recomendá-los para treinamento especial em internacionalismo. Esse treinamento seria fornecido concedendo-se bolsas para os alunos selecionados. 3. Todas as pessoas influentes enredadas a ficar sob o controle dos Illuminati, mais os alunos que tinham sido especialmente educados e treinados, seriam usados como agentes e colocados por trás dos bastidores de todos os governos como especialistas para que assessorassem os executivos de alto escalão a adotarem as políticas que no longo prazo serviriam aos planos secretos da conspiração do governo global dos Illuminati e produzir a destruição dos governos e das religiões que eles foram eleitos ou designados para servir. 4. Talvez a diretiva mais vital no plano de Weishaupt era a de obter o controle absoluto da imprensa, que naquele tempo era o único meio de comunicação de massa para distribuir informações ao público para que todas as notícias e informações pudessem ser enviesadas para que as massas fossem convencidas que um governo mundial é a única solução para nossos muitos e variados problemas. Praticamente todos os estúdios de cinema em Hollywood pertencem aos Lehmans, Cohn, Loeb Company, Goldman Sachs e outros banqueiros internacionalistas. Todas as redes nacionais de rádio e os canais de televisão do país pertencem e são controlados por esses mesmos banqueiros internacionalistas. O mesmo é verdadeiro a respeito de cada cadeia de jornais metropolitanos e as revistas, também os serviços das agências de notícias, como Associated Press, United Press, International, etc. Os supostos presidentes de todas essas mídias são meramente fachadas para os banqueiros internacionalistas, que por sua vez compõem a hierarquia do CFR, os Illuminati atuais nos Estados Unidos da América. No início dos anos 1850, os Illuminati realizaram um encontro secreto em Nova York, no qual discursou um iluminista britânico chamado Wright.
os participantes ficaram sabendo que os Illuminati estavam organizando a união dos grupos nihilistas e ateístas com todos os outros grupos subversivos em um grupo internacional que seria conhecido como comunistas. Essa foi a primeira vez que a palavra comunista foi usada, e ela deveria ser a arma suprema e a palavra terrível para assustar o mundo inteiro e levar a população aterrorizada para dentro do esquema do governo mundial único dos Illuminati. Esse esquema, o comunismo, deveria ser usado para permitir que os Illuminati fomentassem futuras guerras e revoluções. Clinton Roosevelt, um antecessor direto de Franklin Roosevelt, Horace Greeley e Charles Dana, os principais editores de jornais daquele tempo, foram designados para presidir um comitê para angariar fundos para o novo empreendimento. Logicamente, a maior parte dos fundos foi fornecida pelos Rothschild, e esse fundo foi usado para financiar Karl Marx e Engels, quando eles escreveram O Capital e o Manifesto Comunista, em Soho, na Inglaterra. E isso revela claramente que o comunismo não é uma assim chamada ideologia, mas uma arma secreta, um bicho-papão para servir aos propósitos dos Illuminati. Além disso, enquanto Karl Marx estava escrevendo o Manifesto Comunista sob a direção de um grupo de iluministas, o professor Karl Ritter, da Universidade de Frankfurt, estava escrevendo a Antítese sob a direção de outro grupo. A ideia era que aqueles que dirigem a conspiração geral poderiam usar as diferenças naquelas duas assim chamadas ideologias para permitir que eles dividissem membros cada vez maiores da população em campos opostos, para que eles pudessem ser armados e depois passassem por uma lavagem cerebral, para que lutassem e se destruíssem, e particularmente destruir todas as instituições políticas e religiosas. O trabalho que Hitler iniciou foi continuado após sua morte e completado pelo filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, que fundou o Nietzscheanismo. O Nietzscheanismo foi mais tarde transformado em fascismo, depois em nazismo, e foi usado para fomentar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Em 1834, o líder revolucionário italiano Giuseppe Mazzini foi selecionado pelos Illuminati para dirigir o programa revolucionário em todo o mundo. Ele serviu nessa capacidade até sua morte em 1872, mas alguns anos antes de morrer, Mazzini tinha atraído um general norte-americano chamado Albert Pike para os Illuminati. Pike estava fascinado pela ideia de um governo mundial e, posteriormente, tornou-se o chefe dessa conspiração luciferiana. Entre 1859 e 1871, Pike elaborou um projeto militar para 3 guerras mundiais e várias revoluções em todo o mundo, o que ele considerava que faria avançar a conspiração para seu estágio final no século XX. Novamente, preciso lembrá-los que esses conspiradores nunca estavam preocupados com o sucesso imediato. Eles também operavam com uma visão de muito longo prazo. Pike realizou a maior parte de seu trabalho em sua cidade de Little Rock, no Arkansas. Mas alguns anos mais tarde, quando as lojas do Grande Oriente dos Illuminati tornaram-se suspeitas e passaram a ser repudiadas por causa das atividades revolucionárias de Mazzini na Europa, Pike organizou aquilo que chamou de novo e reformado rito paladiano. Ele criou 3 Supremos Conselhos, um em Charleston, na Carolina do Sul, um em Roma, na Itália, e um terceiro em Berlim, na Alemanha. Ele fez Mazzini estabelecer 23 conselhos subordinados em locais estratégicos em todo o mundo. Esses conselhos têm sido os quartéis generais secretos do movimento revolucionário mundial desde então. O plano de Pike era simples e se provou eficiente. Ele propunha que o comunismo, o nazismo, o sionismo político e outros movimentos internacionais fossem organizados e usados para fomentar 3 guerras mundiais e pelo menos 2 grandes revoluções. A Primeira Guerra Mundial deveria ser travada para permitir que os Illuminati destruíssem o czarismo na Rússia, como Rothschild jurou fazer após o czar torpedear seu esquema no Congresso de Viena, e para transformar a Rússia em uma fortaleza do comunismo ateísta. As divergências provocadas pelos agentes dos Illuminati
entre os impérios britânico e alemão seriam usadas para fomentar essa guerra. Após a guerra terminar, o comunismo deveria ser fortalecido e usado para destruir os outros governos e enfraquecer as religiões. A Segunda Guerra Mundial, quando e se necessária, deveria ser fomentada usando-se as controvérsias entre os fascistas e os sionistas políticos. E aqui deve ser observado que Hitler foi financiado por Krupp, os Warburgs, os Rothschilds e outros banqueiros internacionalistas, e que a matança dos judeus por Hitler não incomodou nem um pouco os internacionalistas judeus. Essa matança foi necessária para criar o ódio mundial contra o povo alemão e assim levar a guerra contra eles. Em resumo, essa Segunda Guerra Mundial deveria ser lutada para destruir o nazismo e aumentar o poder do sionismo político para que o Estado de Israel pudesse ser criado na Palestina. Durante essa Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacionalista deveria ser fortalecido até que se igualasse em força com a da cristandade unida. Quando ele alcançasse esse ponto, deveria ser contido e mantido em xeque até que fosse requerido para o cataclisma social final. Como sabemos agora, Roosevelt, Churchill e Stalin colocaram essa exata política em vigor, e Truman, Eisenhower, Kennedy e Johnson continuaram essa mesma política. A Terceira Guerra Mundial deverá ser fomentada usando-se as assim chamadas controvérsias atiçadas pelos agentes dos Illuminati, operando sob um novo nome qualquer, como estão agora para acontecer entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. Essa guerra deverá ser dirigida de tal maneira que todo o Islã e o sionismo político, Israel, se destruirão um ao outro, enquanto que, ao mesmo tempo, os países restantes, cada vez mais divididos nessa questão, serão forçados a lutar até um estado de total exaustão física, mental, espiritual e econômica. Agora, pode qualquer pessoa que pense um pouco duvidar que a intriga que está ocorrendo no Oriente Médio, no Extremo Oriente, destina-se a realizar esse objetivo satânico? O próprio Pike previu tudo isso em uma declaração que fez a Mazzini em 15 de agosto de 1871. Pike afirmou que, após a Terceira Guerra Mundial terminar, aqueles que aspirarem ao domínio mundial inquestionável provocarão o maior cataclismo social que o mundo já viu. Citando suas próprias palavras tiradas de uma carta que ele escreveu a Mazzini, carta essa que está agora catalogada no Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Soltaremos os nihilistas e os ateístas e provocaremos um grande cataclismo social, que em todo o seu horror mostrará claramente para todos os povos os efeitos do absoluto ateísmo, as origens da selvageria e da mais sangrenta agitação. Então, em toda a parte, as pessoas serão forçadas a se defender da minoria de revolucionários e exterminará esses que destroem a civilização, e as multidões, desiludidas com o cristianismo, e cujos espíritos estarão a partir daquele momento sem direção e sem liderança, e ansiosas por um ideal, mas sem o conhecimento de para onde enviar sua adoração, receberão a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente para o conhecimento do público. Uma manifestação que resultará de um movimento reacionário geral, que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Quando Mazzini morreu, em 1872, Pike fez de outro líder revolucionário, Abraham Lenin, seu sucessor. Lenin, por sua vez, foi sucedido por Lenin, Trotsky depois por Stalin. As atividades revolucionárias de todos esses homens foram financiadas por banqueiros internacionalistas britânicos, franceses, alemães e americanos, todos eles dominados pela casa de Rothschild. Devemos acreditar que os banqueiros internacionais de hoje, como os cambistas nos tempos de Cristo, são somente os instrumentos ou agentes da grande conspiração, mas na verdade eles são os cérebros que estão por trás de toda ela. Embora o público em geral tenha sofrido uma lavagem cerebral
por meio de toda a mídia de comunicação de massa para acreditar que o comunismo é um movimento dos assim chamados trabalhadores, a realidade é que os oficiais da inteligência americana e britânica têm evidências documentais autênticas que progressistas internacionais, operando por meio de suas casas bancárias internacionais, particularmente a Casa de Rothschild, financiam ambos os lados em todas as guerras e revoluções desde 1776. Nas fases finais da conspiração, o governo global consistirá de um rei ditador, o líder das Nações Unidas, o CFR, e alguns bilionários, economistas e cientistas que provaram sua devoção à grande conspiração. Todos os outros deverão ser integrados em um vasto conglomerado de humanidade miscigenada, na verdade, escravos. John Kennedy, durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, tornou-se um cristão. Em sua tentativa de se arrepender, ele tentou informar o povo deste país pelo menos 2 vezes que o gabinete da presidência estava sendo manipulado pelos Illuminati CFR. Ao mesmo tempo, ele colocou um basta no empréstimo de notas da Federal Reserve, do Banco da Federal Reserve, e começou a emitir as notas dos Estados Unidos, que não pagavam juros, a crédito dos Estados Unidos. Foi a emissão das notas que fez John Kennedy ser assassinado. Após fazer o juramento do cargo, Lyndon B. Johnson parou de emitir as notas dos Estados Unidos e voltou a emprestar as notas do Banco da Federal Reserve, que eram emprestadas ao povo americano a taxa de juros de 17%. Em 1908, Jacob Schiff, que veio aos Estados Unidos com ordens dos Rothschilds para cumprir 4 diretivas específicas, sendo que a primeira e mais importante era obter o controle do sistema financeiro dos Estados Unidos, decidiu que tinha chegado a hora para a captura do nosso sistema monetário. Seus principais auxiliares nessa captura foram o coronel Edward Mandell House, cuja carreira inteira foi a de um executivo-chefe mensageiro para Schiff, como mostraremos. Bernard Baruch e Herbert Lehman. No outono daquele ano, eles se reuniram em um conclave secreto no clube de caça da Ilha Jekyll, que pertencia a J.P. Morgan, na Ilha Jekyll, no litoral do estado da Geórgia. Entre os presentes estavam J.P. Morgan, John B. Rockefeller, o coronel House, o senador Nelson Aldrich, Schiff, Stillman e Van der Lip, do New York National City Bank, W. e J. Seligman, Eugene Meyer, Bernard Baruch, Herbert Lehman e Paul Warburg. Em resumo, todos os banqueiros internacionais na América, todos eles membros da hierarquia da grande conspiração dos Illuminati. Uma semana mais tarde, eles apareceram com o que chamaram de sistema da Federal Reserve. O senador Aldrich foi o pateta e marionete que iria fazer a legislação seguir a toque de caixa pelo Congresso, mas eles adiaram a tramitação por uma razão bem forte. Eles teriam primeiro de plantar um de seus homens, um pateta e marionete obediente na Casa Branca, que sancionasse a legislação da Federal Reserve e a colocasse em vigor. Eles sabiam que mesmo o Senado aprovasse a legislação por unanimidade, o recém-eleito presidente Taft prontamente a vetaria. Portanto, eles decidiram esperar. Em 1912, o homem deles, Woodrow Wilson, foi eleito presidente. Imediatamente após Wilson ser empossado, o senador Aldrich fez tramitar a toque de caixa a legislação da Federal Reserve pelas 2 casas do Congresso, e o presidente Wilson imediatamente a sancionou. Esse horrendo ato de traição foi cometido em 23 de dezembro de 1913, 2 dias antes do Natal, quando todos os membros do Congresso estavam fora de Washington, exceto alguns representantes cuidadosamente escolhidos e 3 senadores também escolhidos com cuidado. Quão horrendamente traidor foi aquele ato? Vou dizer a vocês. Nossos pais fundadores conheciam muito bem o poder do dinheiro.
Eles sabiam que qualquer um que tivesse esse poder estaria com o destino da nação em suas mãos. Portanto, com todo o cuidado, eles guardaram esse poder quando colocaram na Constituição que somente o Congresso, os representantes eleitos do povo, teria esse poder. A linguagem constitucional neste ponto é breve, concisa e específica, definida no artigo 1, seção 8 e parágrafo 5, que define as responsabilidades e poderes do Congresso, e cito aqui: cunhar a moeda, regular o valor dela e das moedas estrangeiras e o padrão de pesos e medidas. Mas naquele dia inesquecível de infâmia, 23 de dezembro de 1913, os homens que a população enviou para Washington para resguardar nossos interesses, os representantes, deputados, senadores e o presidente Woodrow Wilson, entregaram o destino da nossa nação nas mãos de dois estrangeiros que vieram da Europa Oriental, Jacob Schiff e Paul Warburg. Warburg era um imigrante recente que veio aqui por ordens de Rothschild e com o propósito expresso de redigir o projeto da maligna legislação da Federal Reserve. Agora, a vasta maioria do povo americano pensa que o sistema da Federal Reserve é uma agência do governo dos Estados Unidos. Isso é positivamente falso. Todas as ações dos bancos da Federal Reserve pertencem aos bancos participantes e os donos desses bancos são todos membros da hierarquia da grande conspiração dos Illuminati, conhecida hoje como CFR. Agora, se vocês pensam que esses estrangeiros e seus co-conspiradores, que por acidente nasceram americanos, estariam contentes apenas com o controle do nosso sistema monetário, terão outro choque muito triste. O sistema da Federal Reserve deu aos conspiradores o controle remoto sobre nosso sistema monetário, mas de modo algum tocou na renda da população, pois a Constituição positivamente proíbe aquilo que hoje é conhecido como o imposto de retenção de 20% ou mais. Todavia, o modelo dos Illuminati para a escravização do mundo todo prevê o confisco de toda a propriedade privada e o controle de poder individual de obter renda. Isso, e Karl Marx enfatizou essa questão em seu projeto comunista, tinha de ser realizado por um imposto de renda gradual e progressivo. Como mencionei anteriormente, essa tributação não podia ser licitamente imposta sobre o povo norte-americano, pois é sucinta e expressamente proibida na Constituição. Assim, somente uma emenda constitucional poderia dar ao governo federal esse poder confiscatório. Bem, esse não era um problema intransponível para nossos planejadores maquiavélicos. Os mesmos líderes eleitos em ambas as casas do Congresso e o mesmo presidente Woodrow Wilson, que sancionou a infame legislação que criou a Federal Reserve, emendaram a Constituição para tornar o imposto de renda federal, conhecido como a 16ª emenda à lei do país. Ambas são ilegais sob nossa Constituição. Em resumo, os mesmos traidores assinaram as duas traições, a lei da Federal Reserve e a 16ª emenda. Entretanto, parece que ninguém nunca percebeu que a 16ª emenda foi criada para roubar, repito, para roubar a renda das pessoas por meio do imposto de renda. Os planejadores não usaram plenamente a possibilidade até a Segunda Guerra Mundial, quando o grande humanitário Franklin Roosevelt aplicou um tributo de retenção de 20% em todos os baixos salários e de até 90% nos rendimentos mais altos. É claro, ele prometeu que aquilo seria somente durante a guerra, mas o que é a promessa de um charlatão que, em 1940, ao concorrer pelo seu 13º mandato, ficava sempre repetindo: digo outra vez, novamente, mais uma vez, nunca enviarei os rapazes americanos para lutar em solo estrangeiro. Lembre-se que ele estava proclamando essa frase ao mesmo tempo que já estava planejando mergulhar o país na Segunda Guerra Mundial, atiçando os japoneses a fazerem aquele ataque furtivo a Pearl Harbor para lhe dar um pretexto. Antes que eu me esqueça, permitam-me lembrá-los que aquele outro charlatão chamado Woodrow Wilson
usou exatamente a mesma promessa de campanha em 1916. A promessa dele era: reeleja o homem que manterá seus filhos fora da guerra. Exatamente a mesma fórmula, exatamente a mesma promessa. Aquela 16ª emenda do imposto de renda tinha o objetivo de confiscar e roubar os rendimentos do povo comum, de vocês e de mim. Ela não tinha o objetivo de tocar na renda absurdamente alta da turma dos Illuminati, os Rockefellers, os Carnegie, os Lehman e todos os outros conspiradores. Assim, juntos com a 16ª emenda, eles criaram o que chamaram de fundações isentas de impostos, o que permitiu aos conspiradores transformar suas imensas riquezas nas assim chamadas fundações e evitar o pagamento de virtualmente qualquer imposto de renda. A desculpa era que a receita das fundações isentas de impostos seria dedicada à filantropia humanitária. Destarte, temos agora várias fundações: Rockefeller, o Fundo Carnegie, o Fundo Dolman, a Fundação Ford, a Fundação Mellon e centenas de fundações isentas de impostos similares. Em resumo, as fundações isentas de impostos financiam aqueles que estão fazendo o trabalho para a grande conspiração dos Illuminati. E para quem são as centenas de bilhões de dólares que eles confiscam todos os anos dos rendimentos do povo comum, de vocês e de mim? Bem, existe aquela desculpa de ajuda aos países estrangeiros que dá bilhões para o comunista Tito, mais centenas de aviões de presente, muitos dos quais foram entregues a Fidel Castro, mais o custo do treinamento de pilotos de países comunistas para que possam melhor abater nossos aviões. Bilhões para a comunista Polônia, bilhões para a Índia, bilhões para Sukarno, ditador da Indonésia, bilhões para outros inimigos dos Estados Unidos. Isto é o que a traiçoeira aprovação rápida e sem análise profunda da 16ª emenda fez para nosso país e para o povo americano, para você e para mim, para seus filhos e para os filhos de seus filhos. Nosso governo federal, controlado pelos Illuminati, pode conceder status de isenção de impostos a todas as fundações e organizações pró-comunistas e pró-governo mundial único, como o Fundo para a República. Mas se você ou se uma organização patriótica falar alto demais em defesa dos valores americanos, o governo pode aterrorizá-lo e intimidá-lo, encontrando uma vírgula errada na sua declaração de imposto de renda e ameaçando-o com penalidades, multas e até prisão. Os historiadores no futuro se perguntarão como o povo americano pôde ter sido tão ingênuo e tão estúpido para ter permitido esses atos audaciosos e descarados de traição, como a lei da Federal Reserve e a 16ª emenda constitucional. Bem, o povo não foi ingênuo e também não é estúpido. A resposta é que a população acreditou nos homens que foram eleitos para proteger nosso país e nosso povo, e não teve a menor suspeita a respeito das duas traições, até que elas já tivessem sido perpetradas. Os cérebros da grande conspiração colocaram em ação seus próximos passos, que eles esperavam seriam os finais para alcançar o governo global. O primeiro desses passos foi a Primeira Guerra Mundial. Por que a guerra? Simples. A desculpa para um governo mundial único era que ele supostamente garantiria a paz. A única coisa que pode fazer a população clamar pela paz é a guerra. A guerra traz o caos, destruição e a exaustão, tanto para o país vencedor quanto para o perdedor. Ela traz ruína econômica a ambos. Mais importante, ela destrói a vida dos rapazes que estão na flor da idade. Para os pais entristecidos e de coração partido, que ficam sem nada, exceto com as lembranças de seus filhos queridos, a paz torna-se desejável, custe o que custar. E é esse sentimento que os conspiradores exploram para garantir o sucesso de seu plano satânico. Quando Wilson estava em campanha para sua reeleição em 1916, seu principal apelo era: reeleja o homem que manterá seus filhos fora da guerra. Mas, durante a mesma campanha, o Partido Republicano acusou publicamente Wilson de há muito tempo ter se comprometido a colocar o país na guerra. Eles diziam que se ele fosse derrotado, realizaria esse ato nos meses finais de seu mandato, mas se reeleito,
aguardaria até após o início do segundo mandato. Mas, naquele tempo, o povo americano olhava para Wilson como um homem de Deus. Bem, Wilson foi reeleito e, de acordo com o planejamento dos conspiradores, colocou os Estados Unidos na guerra em 1917. Ele usou o afundamento do navio Lusitânia como uma desculpa, um afundamento que também foi pré-planejado. Roosevelt, também um homem de Deus aos olhos do povo americano, seguiu a mesma técnica em 1941, quando usou o pré-planejado ataque a Pearl Harbor como desculpa para fazer o país entrar na Segunda Guerra Mundial. Se alguém ainda tem qualquer dúvida remota que toda a ameaça do comunismo foi criada pelos cérebros da grande conspiração, bem aqui na nossa própria cidade de Nova York, citarei o seguinte fato histórico. Todos os registros mostram que quando Lenin e Trotsky planejaram a captura da Rússia, eles operaram como líderes do partido bolchevique. Agora, bolchevismo é uma palavra puramente russa. Os cérebros perceberam que o bolchevismo nunca poderia ser vendido como uma ideologia para ninguém mais, exceto para o povo russo. Assim, em abril de 1918, Jacob Schiff despachou o coronel House para Moscou com ordens para Lenin, Trotsky e Stalin mudarem o nome de seu regime para Partido Comunista e adotarem o Manifesto Comunista de Karl Marx como a Constituição do Partido Comunista. Lenin, Trotsky e Stalin obedeceram e foi naquele ano de 1918 que o Partido Comunista e a ameaça do comunismo vieram a existir. Tudo isso é confirmado no Webster Collegiate Dictionary, quinta edição. Em resumo, o comunismo foi criado pelos capitalistas. Sabemos que Roosevelt e seu traidor Departamento de Estado continuaram fortalecendo a ameaça comunista bem aqui no nosso país e assim por todo o mundo. Sabemos como ele perpetrou aquela atrocidade em Pearl Harbor para ter uma desculpa para nos colocar na Segunda Guerra Mundial. Sabemos tudo sobre seus encontros secretos com Stalin em Yalta e como ele, com a ajuda de Eisenhower, entregou os Balcãs e Berlim para os russos. Em resumo, no dia em que Roosevelt entrou na Casa Branca, os conspiradores do CFR recuperaram o controle completo sobre a máquina diplomática da política externa e estabeleceram firmemente as Nações Unidas como a casa para o governo mundial dos Illuminati. Os conspiradores subitamente se lembraram como a turma de Schiff Rothschild tinha planejado os pogroms na Rússia, que mataram muitos milhares de judeus e criaram um ódio mundial contra a Rússia, de modo que decidiram usar esse mesmo truque inescrupuloso para inflamar o povo alemão, liderado por Hitler, a um ódio assassino contra os judeus. Agora, é verdade que o povo alemão nunca teve qualquer afeição pelos judeus, mas eles também não tinham um ódio profundo por eles. Essa aversão teria de ser fabricada, de modo que Hitler iria criá-la. Essa ideia, mais do que agradou a Hitler, ele viu nela a fórmula para torná-lo o homem-deus do povo alemão. Assim, engenhosamente inspirado e dirigido por seus assessores financeiros, os Warburgs, os Rothschilds e todos os cérebros dos Illuminati, ele acusou os judeus pelo odioso Tratado de Versalhes e pela ruína financeira que ocorreu após a guerra. O resto é história. Sabemos tudo sobre os campos de concentração de Hitler e a incineração de centenas de milhares de judeus. Aqui, permitam-me reiterar o quão pouco os banqueiros internacionalistas, os Rothschilds, os Schiff, os Lehmanns, os Warburgs, Baruchs, se preocupam com seus irmãos raciais, que foram as vítimas de seus esquemas malignos. Para eles, a matança de várias centenas de milhares de judeus inocentes por Hitler não incomodou nem um pouco. Eles consideraram aquilo um sacrifício necessário para levar adiante seu plano de um governo mundial, exatamente como a matança de muitos milhões nas guerras que se seguiram foi um sacrifício necessário. E aqui está outro detalhe repugnante sobre esses campos de concentração. Muitos dos soldados que serviam como executores naqueles campos teriam anteriormente sido enviados para a Rússia para aprender as artes da tortura e da brutalização, de modo a aumentar os horrores das atrocidades.
Tudo isso criou um ódio mundial pelo povo alemão, mas ainda não fornecia uma desculpa para a guerra. Portanto, Hitler foi incitado a exigir os Sudetos, e você lembra como Chamberlain e os diplomatas da Tchecoslováquia e da França cederam àquela exigência. Isso levou Hitler a fazer outras exigências, reivindicando territórios na Polônia e na França, e essas exigências foram rejeitadas. Em seguida veio o pacto com Stalin. Hitler tinha vociferado seu ódio contra o comunismo. O quanto ele incitava o ódio contra o comunismo, mas na realidade o nazismo era uma forma de socialismo, e o comunismo na verdade é socialismo. Mas Hitler desconsiderou tudo isso. Ele entrou em um pacto com Stalin para atacarem e dividirem a Polônia. Enquanto Stalin invadiu uma parte da Polônia, pelo que ele nunca foi acusado, os cérebros dos Illuminati tomaram as providências para que isso não acontecesse. Hitler lançou uma Blitzkrieg contra a Polônia pelo lado ocidental. Os conspiradores finalmente tiveram sua nova guerra mundial. E que guerra terrível ela foi! Em 1945, os conspiradores finalmente obtiveram as Nações Unidas, seu novo abrigo para o governo mundial. E, de forma realmente admirável, todo o povo americano saudou essa maligna organização como um santo dos santos. Mesmo após todos os verdadeiros fatos sobre como a ONU foi criada terem sido revelados, o povo americano continuou a adorar aquela maligna organização. Mesmo após Alger Hiss ter sido desmascarado como um espião soviético e um traidor, o povo americano continuou a acreditar na ONU. Mesmo após eu ter revelado publicamente o acordo secreto entre Hiss e Mulatov para que um russo sempre fosse o chefe do secretariado militar e, portanto, o verdadeiro mestre da ONU, a maioria do povo americano continuou a acreditar que a ONU não podia fazer nada de errado. Mesmo após Twigg D. Lee, primeiro secretário-geral da ONU, confirmar esse acordo Hiss-Mulatov em seu livro For the Cause of Peace, a vasta maioria do nosso povo recusou-se a perder a fé na ONU. Mesmo após a verdade sobre a Guerra da Coreia ser revelada, sobre o general russo Vassilya receber uma licença da ONU para que pudesse assumir o comando dos norte-americanos e dos chineses vermelhos que estavam combatendo a suposta ação policial da ONU, sob as ordens do nosso general MacArthur, que, por ordem da ONU, foi demitido pelo pusilânime presidente Truman para evitar que vencesse aquela guerra, nosso povo ainda continuou acreditando na ONU, a despeito de 150 mil de nossos filhos que foram mortos e ficaram mutilados naquela guerra. Você sabia que a Carta da ONU foi escrita pelo traidor Alger Hiss, Mulatov e Wyszynski, que Hiss e Mulatov tinham definido naquele acordo secreto que o chefe militar da ONU sempre seria um russo indicado por Moscou? Você sabia que em seu encontro secreto em Alta, Roosevelt e Stalin, seguindo as ordens dos Illuminati operando por meio do CFR, decidiram que a ONU seria colocada em solo norte-americano? Você sabia que a maior parte da Carta da ONU foi copiada intacta, palavra por palavra, do Manifesto Comunista de Karl Marx e da assim chamada Constituição Russa? Você sabia que os dois únicos senadores que votaram contra a Carta da ONU a tinham lido? Você sabia que desde que a ONU foi fundada, a escravização comunista cresceu de 250 milhões para 1 bilhão? Você sabia que desde que a ONU foi fundada para garantir a paz, houve pelo menos 20 guerras importantes incitadas pela ONU, exatamente como eles incitaram a guerra contra a pequena Rodésia? Você sabia que, sob a configuração da ONU, o contribuinte norte-americano tem sido forçado a arcar com déficits no tesouro da ONU de muitos milhões de dólares por causa da recusa da Rússia de pagar sua parte? Você sabia que a ONU nunca aprovou uma resolução condenando a Rússia e seus satélites, mas sempre condena nossos aliados? Você sabia que J. Edgar Hoover disse: a vasta maioria dos membros das delegações comunistas na ONU é de agentes da espionagem? E agora, 66 senadores votaram a favor do Tratado Consular para abrir todo o nosso país para espiões e sabotadores russos. Você sabia que a ONU ajuda a conquista do mundo pela Rússia, impedindo o mundo livre de tomar qualquer ação que seja, exceto debater cada nova agressão na Assembleia Geral da ONU? Você sabia que quando houve a Guerra da Coreia, 60 países faziam parte da ONU,
porém 95% das forças da ONU eram formadas por tropas norte-americanas e praticamente 100% dos custos eram pagos pelos contribuintes norte-americanos? Certamente você sabia que a política da ONU durante as guerras da Coreia e do Vietnã era evitar que vencêssemos aquelas guerras. Você sabia que todos os planos de batalha do general MacArthur tinham de passar primeiro pela ONU e serem encaminhados a Vassilya, comandante dos norte-coreanos e dos chineses vermelhos, e que quaisquer guerras futuras lutadas por nossos filhos sob a bandeira da ONU teriam de ser lutadas por nossos filhos sob o controle do Conselho de Segurança da ONU? Você sabia que a ONU nunca fez nada com relação aos 80 mil soldados russos da Mongólia que ocupam a Hungria? Onde estava a ONU quando os combatentes da liberdade húngaros foram massacrados pelos russos? Você sabia que a ONU e seu exército de paz entregaram o Congo para os comunistas? Você sabia que a força de paz da ONU foi usada para esmagar, estuprar e matar os brancos anticomunistas em Katanga? Você sabia que a ONU assistiu e não fez nada quando a China Vermelha invadiu o Laos e o Vietnã? Que ela não fez nada quando Nehru invadiu Goa e outros territórios portugueses? Você sabia que a ONU foi diretamente responsável pela ajuda dada a Fidel Castro? Que ela não faz absolutamente nada acerca dos muitos milhares de jovens cubanos que são enviados à Rússia para receber doutrinação comunista? Você sabia que a ONU proclama abertamente que seu principal objetivo é um governo único, o que significa leis globais, uma corte internacional de justiça, forças militares mundiais, escolas mundiais e uma igreja mundial, em que o cristianismo será proibido? Você sabia que uma legislação da ONU foi aprovada para desarmar todos os cidadãos norte-americanos e transferir nossas forças armadas para a ONU? Essa legislação foi assinada secretamente pelo santo John Kennedy em 1961. Você percebe como isso se encaixa no artigo 47, parágrafo 3 da Carta da ONU, que diz, e cito aqui: o Comitê Militar da ONU será responsável, por meio do Conselho de Segurança, pela direção estratégica de todas as forças armadas colocadas à disposição do Conselho de Segurança. E quando e se todas as nossas forças armadas forem transferidas para a ONU, nossos filhos serão forçados a servir e a morrer sob o comando da ONU em todo o mundo. Isso acontecerá a não ser que lutemos para tirar os Estados Unidos da ONU. Você sabia que o Conselho Nacional de Igrejas aprovou uma resolução em São Francisco que diz que os Estados Unidos logo terão de subordinar sua vontade à ONU e que todos os cidadãos norte-americanos precisam estar preparados para aceitá-la? Sua igreja participa do Conselho Nacional de Igrejas? Em conexão com isso, tenha em mente que Deus nunca é mencionado na Carta da ONU e que as reuniões ali nunca são abertas com uma oração. Os criadores da ONU estipularam de antemão que não deveria haver uma menção a Deus ou a Jesus Cristo na Carta da ONU e em sua sede. Além disso, você sabia que a grande maioria das nações que participam da ONU é anticristã e que a ONU é uma organização totalmente profana por ordens de seus criadores, os Illuminati do CFR? Você já ouviu o suficiente da verdade das Nações Unidas dos Illuminati? Você quer deixar seus filhos e seu precioso país à mercê maligna das Nações Unidas dos Illuminati? Minha única pergunta é: o que será necessário para fazer nosso povo acordar para a prova final? Talvez esta gravação e a transcrição dela ajudem. 100 mil ou 1 milhão de cópias dessa gravação ou da transcrição dela podem fazer isto. Oro a Deus para que isto aconteça. E oro que esta gravação e a transcrição dela inspirem vocês, todos vocês, a espalharem esta história para todos os cidadãos leais na sua comunidade. Você pode fazer isso reproduzindo-a ou lendo-a em grupos de estudo reunidos em suas casas, nas reuniões na Legião Americana, a VFW, a DAR e outros grupos cívicos, e em clubes femininos, especialmente de mulheres que têm as vidas de seus filhos em risco. Com esta gravação e a transcrição dela, forneço a vocês a arma que poderá destruir o monstro. Pelo amor a Deus, pelo amor ao seu país e pelo amor aos seus filhos, use-a. Faça uma cópia dela chegar a cada lar neste país. Você pode ler a transcrição completa do texto de Myron Fagan
no meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a este e a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro, ative as notificações e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.